Tigar 11, o Fundo de Desenvolvimento da TG Core. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 2 de julho de 2025. Bem atrasado o relatório. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões 640 milhões, a cota patrimonial a R$ 112,10, a última distribuição R$ 1 por cota, 156 mil cotistas, uma liquidez média na B3 de R$ 4 milhões 750 mil reais, um retorno total no mês de 1,23%, 207 ativos presentes em 20 estados, 108 municípios. Na data que eu gravo aqui com vocês, o Tigar 11 cota na B3 a R$ 92,00, fazendo um P sobre VP de 0,82, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 11,72%. A cota lá no mercado secundário chegou aos R$ 71,01 lá em fevereiro de 2025. Desde então buscou uma recuperação já chegando aos 92, mas ainda bem longe daqueles R$ 107,00 de setembro de 2024. Como comentamos, a última distribuição, R$ 1 por cota, será paga agora no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,08, anual de 14,01%. E se o cotista tivesse investido em Tigar 11 mil reais há 2 anos, teria perdido dinheiro, R$ 991,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação, o fundo ainda se encontra bem distante do CDI, bem distante também do IPCA e do IFIX, segundo o Investidor 10. No período, o Tigar 11 retornou apenas 0,81, enquanto o CDI retornou 25,18, o IPCA 9,41 e o IFIX 10,28%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aqui do Tigar 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês as principais movimentações em maio se concentraram na carteira de crédito, com a aquisição de 4 operações totalizando 10 milhões 470 mil e a venda de 4 no montante de 34 milhões 730 mil. No cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, não perderemos tempo, a Selic chegou aí aos 15% ao ano. Houve também a visita lá no empreendimento Jardim Bela Vista, em Campina Grande, no estado da Paraíba. Vejam, pessoal, que aqui já fica um primeiro ponto de atenção para o Tigar 11, porque este empreendimento foi lançado agora no quarto trimestre de 2019 e desde então ele vendeu apenas 70% das suas unidades. Então, apesar de 100% das obras concluídas, ele tem ainda um percentual grande de realizar em relação às vendas, ficando de receber ainda grande parte dos lucros nos investimentos. Em relação ao urbanismo, segundo a gestão, no mês de maio, foram comercializadas 213 unidades dessa classe, o que resultou em um total de VGV de 23 milhões 520 mil reais. O urbanismo conta aí com uma inadimplência acumulada na carteira de 4,49%, acompanhando bem de perto aqui o inadimplemento também lá da carteira de equity do fundo. Para o Cipasa Nova Colorado foram comercializadas 52 unidades, o que resultou em 9 milhões de VGV vendido. E para incorporação, no mês de maio, foram comercializadas 47 unidades da classe de incorporação, o que resultou em 20 milhões de VGV vendidos. Agora vejam, pessoal, tanto para urbanismo quanto para Cipasa Nova Colorado e também para incorporação, há aqui um gap, uma diferença entre o projetado e o realizado. Vejamos aqui que em relação ao urbanismo, tem aqui uma expectativa de vendas de VGV de 24 milhões e ele realizou apenas 23 milhões. O mesmo segue aqui com o Cipasa Nova Colorado, que tem um VGV projetado de 16 milhões e ele conseguiu realizar 12 milhões. E também para a incorporação tem 25 de projetado e 21 de realizado. Então, o fundo segue sofrendo em relação ao patamar de vendas e isso tem influenciado nos resultados. E não é só isso, vejamos que também há aí a questão da inadimplência, porque no urbanismo ela chega aqui aos 4,49% e na incorporação ela chega aqui aos 3,21%. Para a multipropriedade, foram comercializadas 158 frações de empreendimento, o que resultou no VGV de 8 milhões 890 mil reais, ficando lá no projetado de 11 milhões e o realizado na casa aí de 9 milhões. Na inadimplência da multipropriedade, segue aqui com o maior índice de 5,49. Em relação ao crédito, foi realizada a venda de 4 operações de crédito, totalizando 34 milhões 730 mil reais. Foram adquiridas 4 operações já presentes aqui no portfólio do fundo, totalizando um investimento de 10 milhões 470 mil reais.
a uma taxa média ponderada de IPCA mais 13,95% ao ano e CDI mais 4,17% ao ano. Já pela rentabilidade aqui do fundo, apresentou uma variação positiva de 1,23%, a cota no fechamento margeando a casa dos R$90, enquanto a cota patrimonial chegou lá aos R$112,10, um valor patrimonial de 2.642 bilhões. No histórico de rentabilidade, ele dá essa pequena recuperação chegando a 1,23%, no ano totalizando 8,18%. Em relação ao retorno acumulado da cota no mercado, vejamos aqui, enquanto o CDI retornou 85%, a cota de mercado ajustada, aqui considerando a variação no mercado secundário e a distribuição de rendimentos, chegando a 106%, enquanto o IPCA rendeu 48% e o IFIX 82%. No retorno acumulado, a cota patrimonial chega aqui aos 141%, enquanto o CDI 85% e o IPCA 48%. Em relação à distribuição de dividendos, R$1, ele faz aí, se considerada a cota no mercado secundário, 1,11% de yield mensal. Em relação ao yield anual, ele chega aí aos 14,24%. E vejamos aqui, o rendimento acumulado nos últimos 12 meses decresceu bastante, saindo lá em junho de 2024 de R$16,45 para agora R$13,21. Em relação ao resultado acumulado, o retorno total nos últimos 12 meses, o fundo vem retornando aqui um resultado bem negativo desde junho de 2024, chegando agora em março de 2025 a 15,04% e agora em maio de 2025 1,23%, mas ele ainda acumula um retorno total negativo de 18%. Em relação à liquidez do fundo, ele chega em maio de 2025 com 156 mil cotistas, tem um volume financeiro de 99 milhões, chega aí no volume da média diária de R$4.747.000, 4,81% de giro. Em relação à DRE do fundo para maio de 2025, ele fez R$25.396.000, subtraídas as despesas de R$2.945.000, chegando a um resultado de caixa de R$22.451.000, um rendimento distribuído de R$23.567.000. As receitas por tipologia, agora em maio de 2025, ele atinge 83,69% de equity, 11,55% de crédito, 4,23% aqui de ativos na bolsa, além de 0,37% de renda fixa e 0,16% de imóvel para renda. A receita líquida total do fundo chega na casa de R$116.530.000. Em relação ao portfólio consolidado do fundo, ele conta com 207 ativos. Ele tem aqui na sua carteira de recebíveis de equity performado 126 ativos, sendo 101 de urbanismo e 25 de incorporação. Ele tem no equity em desenvolvimento 14 ativos, sendo 3 urbanismos, 1 multipropriedade e 10 incorporação. E em relação ao crédito, ele tem 31 na estratégia core e 9 na estratégia tática, além de 6 FIIs e uma ação em bolsa. A maior concentração do fundo segue aqui no Centro-Oeste, principalmente para o estado do Goiás, 33% do PL da carteira. A maior distribuição do PL por classe de ativos fica aqui na carteira de recebíveis de equity performado, 60,65%, em desenvolvimento 14,67%, de crédito 10,60%, de renda fixa 5,10%, de 4% de ativos de bolsa, 3,94% de land bank, 0,87% de shopping e 0,16% de imóvel para renda. Em relação ao portfólio de equity, ele tem 62,25% de urbanismo, 24,23% de incorporação e 12,09% de multipropriedade. Ele conta no portfólio de equity com a taxa interna de retorno real de 15,03% ao ano mais inflação, 92% aqui de obra, 73% de vendas, formando um valor patrimonial da carteira vendida a receber de R$2.400.000.000. Nesta carteira aqui de equity, ele tem a maior exposição para urbanismo, formando R$1.841.000.000 de resultado esperado, mas a atenção fica aqui para a multipropriedade, porque ela é a que apresenta o menor índice de vendas, chegando a apenas 58%, enquanto o urbanismo atinge 77%. Então, estes números confirmam aqueles números em relação à inadimplência do fundo,
para a multipropriedade, ficando a maior parte da atenção aqui do Tigar 11, porque ele tem uma taxa interna real ao mês de 1,54, é bem alta, a maior de todos os segmentos aqui do portfólio do equity, mas por outro lado, ele tem uma maior dificuldade aqui em relação às vendas, chegando a apenas 58%, o que demanda um trabalho muito grande por parte da equipe de vendas. Em relação ao portfólio do crédito, ele tem 51,93% para a incorporação, uma taxa real média de juros de 13,45% ao ano, mais inflação, uma taxa real média de juros no CDI de 4,16% ao ano, um percentual aqui um pouco maior em relação às vendas, 70%. A maior exposição segue aqui para o estado de São Paulo, mas ele tem aqui também no Maranhão, no Ceará, no Mato Grosso, no Piauí e Minas Gerais. A maior exposição por indexação segue aqui IPCA, 72,93%, 24% de CDI e 2,27% de INPC. Em relação aqui ao detalhamento do portfólio do fundo, pessoal, é aquilo que nós já conhecemos em relação a outros vídeos. São diversos empreendimentos, não dá para detalharmos aqui um a um. Inclusive, um amigo no canal comentou em relação aos distratos na carteira de equity e também na carteira de multipropriedade. Não dá para sabermos aqui ao certo os maiores detalhes destes segmentos aqui do fundo. O fato é que ele tem uma carteira bem extensa, são mais de 200 ativos e não dá para acompanhar o fundo nesses detalhes. Basicamente, Tigar é aquilo: ou se confia na estratégia da gestão, fecha o olho e vai, ou nem entra para a brincadeira, né? Se não aguenta a brincadeira, como dizem aí, não desce para o play. Perfeito, pessoal? De Tigar 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos. Por hora, o que podemos esperar de Tigar 11? É um sofrimento bem considerável aí no curto prazo, principalmente por conta da alta da Selic e também da alta da inflação. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.